Opa, fala pessoal, belezinha? Seja muito bem-vindo aí a mais um encontro e quem está assistindo o vídeo, mais um vídeo, né, do nosso canal aí, referente ao encontro do Clube do Livro das segundas-feiras. A gente chega aí no nosso sexto capítulo do livro, na verdade, do livro System Design Interview, capítulo volume 1, mas a gente fala do Byte Byte Go, porque é o site, né, Byte Byte Go, que tem o compilado dos dois livros, System Design Interview volume 1 e System Design Interview volume 2, e a gente chega aí no nosso sexto capítulo, que é Consistent Hashing, né? Vai ser sensacional, né? Se você sabe o que é, vai reforçar. Se não sabe o que é, vai descobrir aí. E aí a gente vai, claro, para chegar em Consistent Hashing, a gente tem que passar por hashing, as utilidades do hashing, o hashing em si, e aí a gente vai falar um pouco de escala, e aí vai entrar em Consistent Hashing, e os desafios e os trade-offs quando a gente trabalha com ele, né? Que é uma estratégia bem, bem massa. Bom, e o Nelson está compartilhando aqui na tela, né? O nosso ah, o YouTube, né, o nosso canal, aí onde a gente posta os encontros, né, conforme a gente vai avançando nos encontros, a gente coloca aqui. Às segundas-feiras a gente tem o Clube do Livro que a gente foca em System Design. Às sextas-feiras tem o nosso clube, na verdade não clube, né, o nosso From Zero to Hero com estruturas de dados e algoritmos, né, onde a gente está falando desde noções básicas de Big Annotation, como analisar a complexidade assintótica de algoritmos. A gente falou de array, tem um último vídeo falando de array e falando de strings, mas não com um olhar, aquele olhar básico de array, né? Um olhar mais, poxa, para acessar de maneira randômica um array, qual que é a complexidade dessa operação? Para adicionar um item em um array, qual que é a complexidade assintótica dessa operação? Né? São coisas que a gente não dá tanto valor no dia a dia, a diferença de um array para um array dinâmico. Né? Tem uma diferença, né? Tem linguagens que nem tem array, tem linguagens que só tem array dinâmico. Enfim, tem vários pontos assim, a gente falou bastante ali no vídeo de array. Strings também é outro caso super interessante que aí, né, uma pergunta, strings são mutáveis ou imutáveis? Dependendo da resposta, dá para saber as linguagens que você trabalha, né? Porque, na verdade, depende da linguagem. Tem linguagem que string é mutável, tem linguagem que não, e assim por diante. Enfim, a gente abordou muita coisa bacana aí nesses últimos vídeos, tanto de System Design quanto de algoritmos. Então, fica um convite aí tanto para assistir os vídeos quanto para participar do Clube de Estudos, né? Que é um clube de estudos aberto, né? Sem nenhum fim lucrativo, não vai ter um curso para ser vendido, não vai ter nada assim. A gente está aqui só juntando a galera aí que gosta de conversar sobre tecnologia, que ama isso tudo aí e criando aí um grupo de estudos bacana para a gente. Ah, e bom, a gente falou então né, do YouTube. Quer falar um pouquinho também do Meetup, Nelson? Né? Eh, Nós agora estamos também a tentar manter aqui a agenda dos nossos encontros. No fundo, acaba por ser básica. À segunda-feira, System Design, à sexta-feira, de algoritmos e aos sábados, não está aqui ainda, mas temos reunido aí para fazer um encontro para falar um pouquinho mais de inglês, para quem quer uma oportunidade. Também aos sábados, alguns encontros. E é isso aí. A gente tenta manter aqui o nosso meetup organizado e está. E basicamente é isso. Acho que a gente pode ir aqui, no fundo, para o que nos trouxe hoje, não é? Bom, a nossa proposta hoje é, como o Wilson disse, é o capítulo 6, que é Consistent Hash. No fundo, o que é Consistent Hash e para que é que ele serve? O que é que ele nos resolve? Qual é o problema que que nós sabemos que ele nos vai ajudar? E acho que a primeira coisa que a gente, antes de começar a falar em Consistent Hash, acho que a gente até podia trocar uma ideia, no fundo, o que é o Hash? E até foi interessante que esta semana tive uma troca de ideias com o Wilson e acho que seria interessante se vocês também tiverem uma opinião, que é a questão de o que é que no fundo acaba por ser o hash e a questão do hash criptográfico e não criptográfico. Um, e daquilo que eu tenho entendimento, e gostava de ouvir a vossa opinião, eu entendo um hash com dois propósitos: criptografia, ou seja, associado à segurança, e não criptográfico. Basicamente para ajudar na pesquisa determinada ou de uma máquina, ou para ajudar a indexar uma hash table ou uma coisa do género. E acho que eles têm dois propósitos diferentes. O primeiro, o não criptográfico, o propósito dele é ser altamente performático e ajudar na distribuição de uma determinada chave de forma distribuída num determinado conjunto, num array ou algo do género. No fundo, que é a entrada origine
um hash que seja consideravelmente distribuído. O que é que isto quer dizer? Se a gente variar uma letra, que ela não caia na próxima posição, possa cair de forma mais distribuída. E a principal ideia é que eles sejam altamente performáticos. Para quê? Vamos pensar, por exemplo, um propósito mais comum é os gestos não criptográficos para usar numa hash table. Hash table, um dicionário ou um reindexado, dependendo da linguagem. Se a coisa não for performática, se calhar vai complicar um pouquinho. Já nos gestos criptográficos, a propósito é mais segurança. E a ideia principal aí é que seja difícil, um, e, uh, no fundo, algum humano, alguma pessoa consiga inferir qual foi a entrada. E aí temos exemplos de hashes criptográficos como o SHA-256, um Agro 2, e outros mais. Agora não me vem à cabeça, O mas a Bcrypt, gente. né? O Bcrypt, Decrypt, a galera do JavaScript conhece bastante, porque é o nome da lib, também principal lib usada, né? Ah, exato. E, e, e aí o propósito principal acaba por ser, ainda que, ou seja, que haja menos colisões, que também é um propósito de outra categoria, hum, mas principalmente que seja muito difícil de alguém inferir qual foi o resultado de entrada. À partida já é praticamente tanto impossível. Tende. Porque se a gente pegar num algoritmo como um SHA-256, provavelmente a computação toda tinha que haver máquina normal, se calhar levava bilhões de anos para conseguir computar esse hashing. E outra coisa é que eles normalmente, por exemplo, um Agro 2, ele é muito lento, o que não é um trade-off, acaba por ser uma feature. Porque como ele é lento, também menos possibilidades de fazer um brute force vai haver. Ou seja, enquanto um outro é pretendido que seja altamente performático, aqui a questão dele não ser performático acaba por ser mais uma feature do que um problema. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, partilhem a vossa opinião acerca disto. Eu confesso que eu e o Wilson trocamos uma ideia esta semana sobre o assunto e gostávamos de ouvir umas opiniões, a sério. sim, sim, pô, é isso que eu gosto, né? A leitura de cada capítulo gera conversas e vai longe, né? Mas aí até, como eu falei nas nossas conversas, eu também tô, esse aí é um assunto que me interessa bastante também, que eu confesso que eu preciso ali me reforçar um pouco mais. Então, talvez eu vou repetir um pouco aqui, Nelson, né, o que você falou, só para você me falar se está de acordo aí né, com Uhum, o que você, enfim, com o que você expressou aí. Então, nessa primeira parte, a gente tem os hashes criptográficos e os hashes não criptográficos, né? E os hashes criptográficos, eles são focados em segurança, né? Eles são focados em ser muito mais difícil de quebrar, porque, claro, um hash, uma premissa dele é que ele não volta atrás, né? Diferente da criptografia que você encripta e decripta, né? Você cifra e decifra, um hash você não volta atrás. Porém, se for um hash muito rápido, eu pego uma máquina com, sei lá, com um processador desses novos, um M3 da vida, um i9, e boto ali para rodar um dia inteiro, ele vai achar o hash, porque o hash era muito rápido, ele vai achar qual que é a palavra que vai gerar aquele hash, né? Isso é bem perigoso. Então, a gente tem aí o criptográfico, que ele é focado em segurança, né? Ele é focado em ser difícil, ele é focado enfim, nesses pontos, né? E do outro lado, a gente tem o hash não criptográfico, em que ele não é focado em segurança, ele é focado em ser muito rápido e ele também é focado em ser usado onde não tem muito problema se um hacker ou alguém brincando pegar um computador e conseguir descobrir qual seria a string original que gerasse aquele hash, porque não tem, para mim, tanto faz, né? E aí, como você falou, usado talvez para achar posições em hash tables, até mesmo a gente vai falar no consistent hash, né? Achar posições ali, mas é isso, né? Seria esses pontos, uhum. correto? É isso aí. Outra coisa, se calhar, é muito comum que a gente vê os hashes não criptográficos. Normalmente, as saídas são inteiros ou longos. Isto porque acaba por, também, de certa forma, facilitar certos cálculos matemáticos, como, por exemplo, fazer
um REST para descobrir qual array, qual é a posição que vai ficar. Já no não criptográfico é mais comum, se calhar, uma sequência de bytes, que depois nós acabamos por converter por uma string, algo desse género. Acaba por ser, se calhar, assim. Estou a dizer que é comum, que não quer dizer que seja uma certeza absoluta, mas daqueles que são mais utilizados, acaba por ser o mais comum. E lá está. E acho que você está mais afiado aqui neste assunto do sensativo. Quer explicar um pouco? Quer dar aqui uma ideia? Ou alguém quer acrescentar alguma coisa antes de mais? É, talvez a aplicabilidade ali do não criptográfico ali, né? Tem o MD5 ali também, que ele comumente, que normalmente você, sei lá, você trafega arquivos ali, aí você garante que aquilo que você subiu e o download se faz um checksum ali, né? Do que foi transmitido ali para verificar se não teve nenhuma alteração, né? Algo do tipo. Então, isso daí eu acho que é algo que é bem comum aí, que a gente pode dar como exemplo aí de aplicabilidade aí, né? De um hash não criptográfico ali, que não tem problema nenhum você acessar o conteúdo, né? Só para ao invés de você acessar, ao invés de você verificar um, um arquivo inteiro, né? Muito mais performático você fazer a comparação ali do checksum ali, que é o hash ali, né? Boa. Uhum. Só que só me ajuda aí, Nelson, né? Me corrija se eu falar alguma besteira, né? Só que ah, nesse ponto aí, Matheus, eu acho, assim, posso estar falando besteira, né? Depois a gente confirma essa informação. Mas eu tenho quase certeza que o MD5 É ele é um hash criptográfico. criptográfico porque É. ele foi criado com esse objetivo, mas ele ficou defasado ao longo do tempo. Uhum. Então, É isso aí. ele boa. Ele não é considerado criptograficamente seguro, né? É isso. Mas ele é Entendi, criptográfico. faz sentido. É. Sim. Então E, agora então eu vou voltar com outra dúvida, né? Para a gente deixar mais esclarecido, então, o que é criptográfico e não criptográfico ali, porque no meu entendimento, o criptográfico ele não seria reversível ali, né? Então, assim, você sim, iria gerar um hash que você não conseguiria voltar sim. para o valor original ali Acho que o Cristiano quer do... acrescentar qualquer coisa. Deixar também o Não, Cristiano. Como é? eu posso responder essa, eu ia trazer outro ponto depois. Mas o criptográfico, a ideia é que tu realmente não vai conseguir voltar no valor original. E do MD5 tu realmente não consegue voltar nesse valor original. O que acontece é que a gente já tem um Rainbow Table, que eles falam lá, que é uma lista de hash já pré-processado com essas respostas. E ele é um hash muito fraco, né? Mas no Sim, final ele é um hash criptográfico, querendo ou não, sabe? sim, sim. É que, como é muito antigo, a gente já tem, tipo, as senhas mais comuns do mundo, a gente já tem tudo calculado lá, junto com esse Exato. cara, é muito fácil, né? E aí, até nesse caminho, eu acho que vale deixar uma menção honrosa para quem quiser depois dar uma olhada. Também, muito junto com esse mundo de hash criptográfico, principalmente para senha, tem a ideia do HMAC, né? Que além da mensagem, junto com a mensagem normalmente usada, tu vai colocar uma outra senha ali para fazer esse cálculo. Então, é bem É, importante também estudar junto. e faz sentido também, porque assim, a gente verifica o checksum, na verdade, né? A gente não faz, a gente não obtém ali E, a gente e, não e, obtém o conteúdo, né, do arquivo ali e se através da você hash. E se você for ver ao pé da letra, Mateus, na verdade, até com o checksum você quer garantir a integridade daquilo que foi encriptado do ficheiro. De certa forma, também acaba por ser segurança. Não é Sim, tão saliente como fosse uma senha. Mas, de certa forma, você quer garantir a integridade. Ok, o ficheiro que eu recebi é realmente aquele ficheiro que eu iniciei o download, por exemplo. Só exato. que lá está, como a natureza não é tão sensível, um MD5 acaba por cumprir o papel dele tranquilamente. Sim, sim, Claro. sim. Um, Boa. Não, legal. só, Ficou bem esclarecido aqui. sim. E só um pontinho, né, um último pontinho aí, porque o MD5 ele é bem legal nisso, né? Acabou que ele ficou defasado na questão de segurança, não é seguro para você guardar suas senhas, com certeza não, né? Como Cristiano trouxe aí, tem a questão das Rainbow Tables, e mesmo que não tivesse a Rainbow Table, com o MD5, em tipo um mês rodando, nem precisa disso, em uma máquina trivial,
você já consegue quebrar praticamente quase todas as senhas que vão de um caractere até, se eu não me engano, 30, 40 caracteres. Então, tipo, não tem segurança mesmo, né? E aí com o Wrangle Tables, então, é muito mais rápido. Mas aí outro ponto que eu queria também trazer, né, e aí cruza um pouco com o que o Nelson falou agora, é que mesmo na questão do arquivo, como o hash não criptográfico, ele não está muito ligando para segurança, ele está mais ligando para transformar aquele conteúdo em um número o mais rápido possível, acaba que o MD5, ele, por ser criptográfico, ele é legal nessa questão de comparar o documento com outro documento e ver se é o mesmo, né? Ver se não teve, se não foi corrompido, enfim, né? Comparar se é o mesmo documento ali. E ele é melhor do que um hash não criptográfico, porque como o hash não criptográfico ele não está muito ligando para segurança, seria muito fácil alguém entender como aquele hash não criptográfico funciona, fazer pegar aquele documento que tem aquele hash, alterar aquele documento, mas conseguir encontrar uma maneira de alterar o documento sem alterar o hash. Porque o não criptográfico, ele é bem mais simples, né? Então, um hacker ali vai despender talvez algumas semanas, vai entender e vai conseguir alterar o documento para botar um vírus lá sem ter alterado o checksum. Então, por isso que para verificar, né, a integridade de documentos, ainda é necessário que seja um hash criptográfico, só que aí um hash criptográfico muito performático, né? Diferente do Argon 2, Bcrypt, que a gente falou, que aí esses são focados em passwords, né, em realmente hashear coisas que a gente não quer. Enfim, se o hacker pegar, ele vai demorar uns bons 15 anos para conseguir, né, chegar talvez na origem daquele, né, daquele. Com 15 anos você está a ser muito, muito modesto. Para mais, né? Nem computação. Um Agro 2 que neste momento acho que é o considerado o mais lento, é uns bons milhares. Acho que segundo eu vi, acho que o tempo de vida da Terra não era suficiente para descobrir o. Caraca. Exato. É isso aí, né? No fim é isso, né? No fim, é o que você falou, o Argon 2 ser lento é uma feature dele, porque aí eu uso o que ele tem de lento para o hacker desistir, falar, putz, é Argon 2. Vou passar a vida inteira e não vou conseguir achar a chave que gera esse cara. Né? E isto não quer dizer que alguém na primeira tentativa não acerte, mas eu acho que se alguém conseguir fazer isso, merece entrar. Estou brincando. É isso. É mais fácil fazer como é que chama? Engenharia social, né? Do que tentar né, quebrar ali pelo algoritmo. Acho que seria interessante você falar um pouquinho sobre este caso, Wilson. Acho que foi você que acabou por me explicar até o que ele significava, que eu confesso que não tinha noção deste termo. Não, boa, perfeito, perfeito. Na real, a nomenclatura mais correta seria locality sensitive, né? Existem hashes que são locality sensitives e hashes que são locality non sensitives, né? E aí, enfim, o que isso significa? Tem alguns algoritmos de hashing, né, que, igual a gente falou agora, pô, encriptar senha, então eu quero que seja hash bem diferente para cada conteúdo, mesmo que eu mude uma letra no conteúdo, gere um hash bem diferente, né? Quando eu estou falando de tanto encriptar quanto checar a integridade dos documentos, eu quero que os algoritmos gerem. Eu mudo uma coisa, um ponto, gera um algoritmo, um hash totalmente diferente. Isso é uma feature legal. Mas aí tem o outro lado da história. Às vezes eu quero gerar um hash porque eu não quero comparar caractere a caractere do documento para ver se dois documentos são relativamente parecidos, né? Relativamente o que eu digo é tentar ver plágio, talvez o cara plagiou e só mudou o começo das frases, né? Ou mesmo tentar direitos autorais, né? Com certeza, pensa, tipo, no fim das contas, um vídeo do YouTube. Será que o algoritmo que verifica direitos autorais e verifica plágio, ele sai frame a frame, né? Cada faixa de áudio, frame a frame, checando se dois vídeos são parecidos, né? Para verificar isso? Não, ele gera um hash e aí entra os hashes que são locality sensitives, né? Que são hashes que, por exemplo, se eu tenho o Wilson com M de Maria e se eu tenho o Wilson com N de navio, o hash desses dois caras, apesar do hash não ser reversível, um hash você nunca volta, né? Mas o hash dessas duas palavras, Wilson com M de Maria, Wilson com N de navio, vão ser muito parecidos. Só vão mudar um pouquinho no final. E aí que entra, né? O hash que é locality sensitive,
ele é um hash que, apesar de você não conseguir voltar para a string anterior, se aquele conteúdo mudou só um pouquinho, o próprio hash vai mudar só um pouquinho e na posição que vai, né, representar a posição mais ou menos onde aquele documento, aquele vídeo mudou. Por quê? Porque dessa maneira o Google usa bastante, né, para verificar plágio nos uploads lá no Google School, né, o próprio YouTube usa, enfim, porque é muito mais fácil eu pegar um documento ali de uma grande pesquisa científica de 1000 páginas, transformar em um hash de, sei lá, né, alguns milhares de caracteres, mas é muito melhor do que os bilhões de caracteres das 100 páginas, das 1000 páginas do documento. E aí eu pego esse hash ali de, sei lá, 5.000 caracteres, e aí um outro documento que outro usuário está fazendo upload, eu também gero o hash daquele cara, e aí eu consigo comparar os dois hashes, né? E acaba que se o hash for muito parecido, a maior parte do hash for muito parecido, significa que tem um forte indício de plágio, né? E aí com certeza vão entrar outros algoritmos mais específicos em cima, automaticamente. Mas, enfim, é uma maneira de verificar a priori, né? Sem gastar poder computacional demais ali. Então, é uma outra funcionalidade para hash, né? Um outro use case para hash. E aí entra os hashes que são locality sensitives, que são hashes que são sensitivos à localização de alterações. E quando duas entradas são bem parecidas e mudam só um pouquinho, ele gera hashes bem parecidos que mudam só um pouquinho também para indicar que aquelas duas entradas são bem parecidas. E aí, do outro lado, né, o locality não sensitivo, não precisa nem explicar, que é o que a gente já vinha falando, né, que é o que cada entrada eu mudo uma letra, eu mudo um ponto, eu quero que gere totalmente diferente para dificultar mesmo a vida de quem tentar identificar, né, diferenças entre documentos. Acho que é isso, né? Quem Eu quiser acho que, acrescentar dúvidas, pode. só respondendo aqui uma questão da Jéssica, que ela perguntou se alguém já tinha trabalhado, em algum caso tivesse que precisasse fazer. Eu vou interpretar fazer como se nós a construir o hashing. E eu vou responder da seguinte forma. Hashing e criptografia é uma área muito específica da matemática. Eu acho que dificilmente alguém formado em engenharia de software ou engenharia de computação vai se meter nesse risco, porque tem uma grande base científica e académica porque aquele cálculo normalmente isto é uma área muito específica da matemática. Por isso, eu arriscaria que é preciso estar muito afiado com muitos conceitos matemáticos científicos para se meter nessa coisa. Ou seja, nem tente inventar, porque os que estão no mercado foram muito bem estudados, são metidos a sérias provas de fogo, assim dizer, são altamente validados. Por isso, se eu estou a interpretar bem, Jéssica, fazer, nem tente. A menos que tenha conhecimento para tal. Exato, exato. É o que você falou, né, Nelson? Tipo, por mais que o hashing para a gente, né, pô, é uma função que vai retornar um número. Mas, pô, para retornar aquele número, para que aquele número seja de fato bem diferente a cada diferença no input. E também tem outro ponto muito importante, né, para a maioria dos hashings, é que eles sejam. O Distribuídos. espaçamento seja muito bem distribuído, né? Porque a gente usa isso para direcionar tráfego, direcionar dados, fazer sharding, e, enfim. Então, eu não consigo nem imaginar a conta que eu faria para conseguir gerar um hash muito bem distribuído ali, né? E diferente a cada entrada. Tipo, gera um hash, sei lá, 32 caracteres, aí dois gera outro hash totalmente diferente que vai ser distribuído lá no outro lado. E aí fazer a distribuição certinha. Enfim, né? É o que você falou. Tem Uma muita coisa mera, matemática e tem que ser uma mera, matemático muito. uma mera curiosidade que eu cruzei acidentalmente é quando a gente faz os exercícios do LeetCode, normalmente a gente vê aqueles números como a base do número primo. E a gente questionava porque que era o número primo. Cruzei acidentalmente tem a ver com os números são divisíveis por números primos, são muito menos comuns que os números constantes dos números. Agora, isto é uma coisa que eu cruzei acidentalmente, uma informação que eu não tinha conhecimento. Agora, eu não tinha conhecimento para conseguir chegar a esta conclusão. Alguém que conseguiu fazer este estudo e chegar a esta conclusão. É só sei isto por mais a curiosidade, porque agora a estudar este capítulo, ok. Nice to have, basicamente. E acho que é Exato, isso exato. aí. Quando a gente Ah, fala de acho que
podemos passar para a próxima parte. Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Bom, acho que não. Vamos continuar. Bom, e agora quando a gente fala aqui, no fundo, o que é o propósito do Consistent Hash? Acho que para a gente falar qual é o propósito, no fundo, a gente acaba por ter que falar qual é que é o problema. E se calhar acho que seria interessante a gente trazer aqui o diagrama. Boa. Quando a gente pensa em computação distribuída, ou até mesmo quando a gente pensa eh, distribuir dados num banco de dados ou alguma coisa do género, é muito comum a gente falar em sharding, ou a saber onde uma máquina está. E como é que nós acabamos por fazer isso? A técnica muito comum, lá está, que a gente que falamos ainda há pouco, ok, baseado no número, a gente sabe o resto e sabemos o que está uma máquina. Então podemos querer fazer aqui um pequeno. Se calhar, o que é que você acha da gente mostrar aquele exemplo que eu partilhei ainda há pouco, Wilson? Qual exemplo, perdão? Do Júpiter. Para mostrar aqui. E acho que a gente consegue mostrar o exemplo Sim, pô. e o Bora. problema. Manda bala. Boa, boa. Bom, mas essencialmente, quando a gente fala em computação distribuída, imaginamos, a gente quer, no fundo, distribuir a carga uniformemente por máquinas, ou queremos fazer um escalonamento horizontal, ou queremos fazer alguma coisa desse género. Baseado numa key, como é que eu sei onde é que determinado este dado pode estar em que máquina? Ou, por exemplo, para que máquina é que eu vou distribuir a carga? Existem aplicações normalmente associadas ao escalonamento horizontal ou à distribuição de carga. Acaba por ser o caso mais comum. Eu vou mostrar aqui um exemplo que eu tive a fazer para estudar e vocês, se quiserem acrescentar depois alguma coisa, estejam à vontade. Que é o quê? Vamos pensar que eu tenho, por exemplo, aqui uma pool, acho que vou dar aqui um bocadinho de zoom para a gente ver bem, mas pensar que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui uma pool de servidores. Tenho servidor 1, servidor 2, servidor 3 e servidor 4. E essa aqui eu tenho 4 servidores e aqui tenho alguns dados. Cada um destes dados eu gostaria de saber, ok, onde é que eu vou armazenar este dado? Ou vamos pensar que isto é um Cassandra da vida, ou um DynamoDB que eles usam o Constant Hash. Uma forma muito ingênua de fazer isto é usando esta forma matemática, que é o quê? Fazer o hash não criptográfico de uma entrada, e aqui tu usar como string, mas podia ser qualquer dado. Um ficheiro, podia ser o IP de uma máquina, podia ser qualquer estratégia. Qualquer valor de entrada. E agora gostaria de saber, ok, em que máquina é que ele ia estar? Eu posso fazer aqui uma coisa que é o resto, a divisão por um determinado número, e vou saber o resto, ele vai mudar onde é que está essa máquina. Eu vou correr aqui para você ver exemplo. Isto é um exemplo muito comum de um hash criptográfico, é um número no fundo. Eu dividi-lo pelo o resto, ou seja, pelo número de pools que eu tenho, e ele diz-me em que servidor é que está. Ou seja, aqui o dog teria no servidor 4, o cat teria no servidor 2, aqui o passarinho teria no servidor 4, e por aí vai. Isto acaba por ser aqui um exemplo da aplicação mais ingênua possível de distribuição de dados, no fundo, por máquinas. Quer acrescentar alguma coisa, Wilson? Sim, na verdade, só gostaria de falar, né? Eu não sei se todo mundo pegou a ideia que está ali no server index igual a hash, né? E aí o módulo do pool size, né? Porque, conforme a gente falou, o hash não criptográfico, ele é focado em gerar um número, ele retorna um número, né? Claro, para muitos aqui isso já está claro, mas enfim, só nivelando, né? Para caso né, não esteja claro e para quem estiver assistindo o vídeo depois, né? O hash, né? Aí ele atua em cima daqui e gera um número. Só que esse número, pode ser que esse número seja igual apareceu ali, né? 8 bilhões e por aí vai. Ou seja, não tem 8 bilhões de servidores, né? Ainda bem. Aí, o que a gente faz? A gente aplica o percentual pelo tanto, né? Então, que é o que aconteceu. O nosso 8 bilhões e nananã foi, né, o
o módulo, né, da divisão, na verdade, o resto, né, o módulo da divisão daquele grande número pelo tanto de servidores, me dá o índice do servidor que eu tenho que mandar, né? Ou seja, gerou o índice 1, que é o server 2. Então, eu encaminhei para ele, né? Só explicando essa parte, que eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas vou... Força aí, Igor. Uma pergunta aqui se eu fizer o hash, por exemplo, de dog, ali, eu fiz aqui no meu computador só para ver, mas ele não dá igual o seu. Tem alguma diferença por máquina? É porque isto aqui provavelmente tem a ver com. Epá, eu usei o algoritmo mais ingênuo. Não levei em consideração que isto é meramente exemplificativo a função de hash. Mas uma coisa muito importante, se calhar que nós não falamos, é que as funções de hash sejam determinísticas. Ou seja, tanto na minha máquina como na sua, convém que dê o mesmo resultado. Mas eu aqui usei uma meramente exemplificativa. E isto provavelmente deve ter com a questão do seed, quando arranca a aplicação, e ele acaba por fazer um seed diferente da minha máquina e na sua. Só, só para termos a ideia. Mas isso é um bom ponto, é que as funções de hash, pelo menos, sejam determinísticas, nesse sentido. Certo. E pronto, isto aqui está aqui, isto é um exemplo muito comum. Muito comum, perdão. Isto é um exemplo muito ingênuo. Porquê? Porque isto acaba por ter um problema. Mas deixa-me só ver, para ver se a gente não pode saltar aqui tópico nenhum. Importante distribuir exatamente. E uma coisa importante ao fazer isto é, no fundo, que a gente consiga distribuir os dados em máquinas de forma uniforme, que a gente consiga aceder aos dados, ou seja, que eu não tenha muita carga numa máquina, muita carga em outras máquinas, no fundo, ociosas. A ideia é que a gente consiga distribuir a carga ou a distribuição dos dados de forma uniforme por todas as máquinas. Isto acaba por ser a ideia. Só que o que é que acontece? A gente acaba por se deparar um problema que acaba por ser o quê? Quando a gente adiciona máquina ou retiramos máquina, temos um problema que é o quê? Vou tentar mostrar aqui um exemplo do que é que acontece. No fundo, o livro também ilustra isso lá em diagrama. Vamos pensar que eu tenho aqui agora o mesmo exemplo, que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco máquinas, e depois eu tive a simulação que era, fiquei sem a máquina, neste caso 3. E vamos tentar aqui ver aqui que é o resultado final. Aquilo que tinha sido a minha primeira ideia, que é distribuir a carga, é que quando retirei uma máquina, vocês reparem que o cão, quando estava na máquina 1, passou para a máquina 3, o gato, e isto era para ser gato, não pegar, mas tudo bem. Vamos só rodar novamente. O que era para ser gato, que estava na máquina 5, foi para a 2, e a gente consegue ver aqui o que é que aconteceu. Todos os hashs que tinham inicialmente o propósito de ficar numa máquina, numa determinada máquina, quando saiu uma máquina de rotação, todos os hashs foram distribuídos novamente. Isso acaba por ser um problema. Porquê? Porque a falta de uma máquina faz invalidação do cache em todas as máquinas, mesmo aquela que não foi afetada com downtime ou alguma coisa do género. E é daqui que começa a nascer a ideia do consistent hashing, que é o quê? Se uma determinada máquina cair, que somente os hashes que estejam naquela máquina, ou sejam focados naquela máquina, sejam realmente afetados ou distribuídos por outras máquinas. Porque isto ia acontecer é que provavelmente ia criar um overhead, criar novamente cache ou outras estratégias quaisquer nas outras máquinas, simplesmente não sofreram a bola nenhuma. E essa acaba por ser, no fundo, a ideia que nasce por trás do consistent hashing. Gente, que vocês que leram, querem adicionar alguma coisa, algum ponto? O Giovanni que entrou agora também. Tudo bom, Giovanni? Giovanni, beleza? E aí, beleza? Bom, daqui eu queria mais perguntar para o pessoal que está aí, né? Ficou claro o problema ali que aconteceu, né? Talvez alguém pense, poxa, né? Se eu estiver trabalhando com máquinas stateless, né?
aí não tem importância ele ir para outros servidores. De fato, se você estiver trabalhando se supor o roteamento para os seus, né, back-end, na verdade, para os seus fronts do back-end, né, digamos assim, os caras que recebem as requisições, mas eles não têm dados nas instâncias, eles não têm algo assim, eles podem receber, enfim, receber e passar para frente. Você poderia usar um round robin mesmo, não precisaria nem muito da questão do hash, né? Mas se você está usando hash, é porque você quer direcionar para máquinas específicas, né? E aí que entra, né? E aí a gente pode imaginar, digamos que você está usando stick session, né? Porque você, enfim, salvar um pouco de recurso de banco, você acaba levando um pouco de dados do usuário para as máquinas, para as instâncias. Então você quer que aquele usuário sempre bata naquela instância, né? Ou até se você está lidando, se você é, né, entre aspas, né? Se você está trabalhando em um cluster de cache, você quer que certas chaves de cache fiquem em certos servidores, né? E conforme o Nelson mostrou, na hora que ele tirou uma máquina, todo o hash, todo o roteamento mudou, ficou diferente, né? E você jamais quer que isso aconteça se você está trabalhando com arquitetura que é stateless, né? Seja que você é um cluster de cache, seja que você está cacheando dados de um usuário ou de produtos em certas máquinas para otimizar ali latência, né? E salvar recursos de banco. E, Então, e o exemplo que eu mostrei aqui era bastante ingênuo. Agora imagine isto aplicado a um banco de dados que de repente tem que fazer uma estratégia ou aquecer uma série de dados, vamos pensar um Cassandra que assenta em cima deste princípio, ou um DynamoDB, que são bancos preparados para massas gigantescas de dados, fazer esta estratégia, ou seja, ter que fazer a tudo os nodes de um cluster, a coisa se calhar complicada. Então, a ideia do consistent hash, no fundo, acaba por ser atenuar o máximo possível esse recharge no fundo, dos servidores que não foram afetados. No fundo, acaba por ser essa estratégia. Alguém quer acrescentar alguma? Força, Igor. Isso serve como exemplo para load balancer também? Se você pensar no sticky session, acho que é o exemplo mais fácil de perceber. Quando você pensa em sticky session, que é, imagino que todos os requests de um determinado utilizador quer que tenha afinidade a uma determinada máquina. Você, de alguma forma, quer que ele, ok, eu já sei onde ele foi bater com esta aqui, agora quer ativação para esta máquina. De certa forma, acaba se calhar ser assim a forma mais fácil de explicar num load balancer. Numa estratégia de round robin, a coisa aí já não se aplica, porque ele vai distribuindo randomicamente entre as máquinas. Mas é um exemplo, por exemplo. exato, total. Certo. Vai dar, pensando no load balance, você precisa que as requests cheguem no mesmo servidor, requests de um mesmo usuário, ou requests buscando o mesmo produto, ou buscando o mesmo item. Você precisa que elas cheguem no servidor? Se você falar não, então não precisa preocupar com hash, nem com system hashing. Uma porrada de estratégia, né? Exato. Pode ser round robin, né? Tem Distribuir uniforme, tipo, hashing, beleza. Tipo, uma distribuição uniforme serviria. Agora, sim, depende muito, né? O cenário perfeito, que nem sempre é alcançável, é que esse não seja uma preocupação. Ou seja, você possa distribuir a carga randomicamente entre as máquinas. Isto seria o cenário mais perfeito. Mas nem sempre. Vamos pensar que você tem, por exemplo, um session token na sua aplicação. Vamos pensar no MVC antigo, isto que, para quem trabalha com .NET, se calhar está mais familiarizado com isso. A partir do momento em que você faz sessão da máquina, você saltar para outra máquina já não vai ter sessão. E acontece isto também no PHP, porque sei que você trabalhava com o PHP, você faz sessão no lado de uma máquina, se você tem escalonamento horizontal, está para outra máquina, simplesmente o seu user sem sessão. Isto acaba por ser um problema. Lá está, nestes exemplos, ou você vai mais para trás e põe um cache para colocar a sessão para um cache como o Redis, ou eventualmente resolve isso se calhar da forma mais fácil, que é vai ao seu cloud provider e ativa o sticky session e ele se calhar usa uma estratégia destas por trás. No fundo, várias formas. Aí só né, acrescentando, e também porque muitas vezes a gente pensa mais na comunicação client-backend, né? O client falando com a nossa API. E aí, nesse caso, né,
o ideal seria uma arquitetura stateless mesmo, né? E você tem os caches centralizados, diferentes, né? Mas aí quando a gente fala de sistemas distribuídos, né, o teu client falando com a tua API é o mais simples de todo o sistema distribuído ali, né? Você tem um cluster de Redis que você tem que fazer ali. Enfim, dependendo do volume, você não vai conseguir numa máquina só, né? Você vai ter que ter um cluster e fazer algum tipo de roteamento de acordo com o hash, né, algo assim. Você também tem a CDN, que no fim a CDN tem muito arquivo, não vai ser uma máquina só, vai ser várias, e você vai precisar de usar um roteamento, né, para, pô, sempre que o cara pedir a imagem de perfil do GitHub do usuário X, ser direcionado para o servidor que está com aquela imagem em memória, né, ou que, enfim, que consiga pegar aquela imagem mais rápido, né. Então, O exemplo geohashing ou hashing baseado no IP vai para uma determinada gama, ou hash baseado no nome da máquina vai para outra. Estratégias, ou seja, aqui se calhar nós estamos a falar mais na key que vai ser usada para a função de hash que vai gerar o hash para distribuir para a máquina. Você pode usar vários critérios e vários propósitos diferentes para resolver vários problemas. E acho que de forma geral, acho que a gente viu no fundo, qual é que acaba por ser o problema. Se alguém quiser acrescentar algum ponto, gente. Se quiser descer ali, Nelson, no canto inferior direito, fiz um desenho. talvez antes eu só responder a dúvida que a Jéssica colocou, né? A gente se preocupa. Vai ser sobre a dúvida? Não, vai lá. Ah, não sei, né? Se fosse ali, mas é só aquela oportunidade, a gente se preocupa com isso, né? Na verdade, vai depender muito, né? Raramente a gente depende, tipo, porque igual, se você está falando da CDN, ou se você está falando de de um cluster de Redis e assim por diante, esses caras vão fazer isso, né? Você vai consumir uma abstração, você vai ser cliente de uma abstração. Então, a gente não usa tão frequentemente, né? Mas é uma base, né? De engenharia e ciência da computação. Então, acaba que, por mais que a gente não use tanto, em algum momento, que esse conhecimento vai faltar e pode causar um grande problema se você não sabe como que está sendo distribuído, ou mesmo, igual o Nelson fez, né? Tirou uma máquina, bagunçou tudo. Não sei se respondi, né? Mas aí talvez o Giovanni vai responder aí, né? No exemplo. O que eu ia comentar aqui é, tipo, eu acho que fica mais claro o problema desse problema do hashing quando você pensa que o dado que você está atrás não está disponível em todos os servidores. Então aí, tipo, um round robin de um load balancer, e naturalmente, geralmente é o que acontece, ele meio que espera que a requisição, para qualquer lado que ela for, ela vai ser atendida, né? Nesse caso aqui, não é assim, né? Você só tem o dado em um servidor específico, né? Então você tem que chegar no servidor certo através do hashing, né? Então a diferença às vezes é ali. Então, do consistent hashing, então isso fica mais fácil de pensar o problema que ele está tentando resolver quando você pega o dado, igual aqui, né? A gente colocou cat, dog no primeiro, horse and fish no segundo e wolf no terceiro. Se você está pedindo por cat, você não pode ir no 2 e o 3, tem que ir no primeiro. Então você tem que fazer isso de uma forma eficiente, né? Então é onde o hashing entra para te dar a dica, ó, tá lá no primeiro. Então o servidor vai lá. Se por acaso a request vem no 2, tecnicamente o 2 deveria saber falar com o 1 e pegar esse dado, de certa forma. Se você não quiser falar que você não tem ele, né? Então é mais fácil pensar um pouco com sharding misturado. Talvez vai perceber um pouco melhor o esquema do hash, né? Porque quando você pensa no stick session, ele está um pouco mais relacionado à requisição que está acontecendo no momento, na sessão do usuário, né? Que ela vai estar, por exemplo, aqui no 3. Então, se o usuário fez a request e caiu no 3, todas as próximas vão vir para o 3. Né? Isso é mais relacionado... É um pouco diferente, eu diria, mas o princípio é o mesmo. Você, a partir do servidor, do load balance, você sabe para onde você está indo, né? Mas também não sei se eu respondi a pergunta, só deixei mais complicado. Não, respondeu sim. É que, assim, fica muito... um pouco obscuro quando a gente fala sobre a parte do load balance, porque a própria cloud vai fazer essa parte meio que automática, né? Agora, você demonstrando esse problema,
É como se a gente tivesse um problema acontecendo que não passou esse dado para outro servidor e a gente teve que buscar através desse hash, né? É quando a gente vai ter essa situação que aí é bom saber como utilizar, né? Que você disse. Exatamente. Mais para frente a gente vai falar mais a fundo de mais exemplos, vai ficar mais claro, mas só adiantando, tipo, o Dynamo, a maioria dos bancos de dados que são distribuídos, de alguma forma, o sharding dele vai tentar fazer. É aí que a chave é muito importante, né? Para você não ter os hotspots, né? Você não ter os servidores. O problema da celebridade a gente discutiu outro dia. Então, essa estratégia de saber para onde vai e não sobrecarregar um servidor só também é muito importante, né? Então, existem vários detalhes, só que é o que você falou, hoje em dia com a cloud, eles abstraem tanta coisa pra gente que fica pra gente só É definir verdade. qual que é a chave. Não, mas é legal discutir esses assuntos até por questões, tipo, para saber como funciona por baixo dos panos, né? Tipo, um token, como funciona o JWT por baixo dos panos, a criptografia utilizada, né? É bem bacana isso aí, esses assuntos. E no fim são esses conhecimentos que a gente quase sempre está em cima de uma abstração que na hora que precisa falta e dá problemas gigantes, né? Dependendo dos cenários. Isso é legal. Já puxando também assim um pouquinho para o livro aqui não é muito focado em implementar, mas sim saber que existe e saber como é que funciona e saber utilizar. Daí isso é um pouco mais system design, não no sentido como é que algoritmo em si, como é que vamos implementar. Mas a ciência, lá está, como o Giovanni trouxe, de qualquer banco de dados como NoSQL, como Cassandra, como até acho que Mongo e o EvenDB também implementam estas técnicas. Quase todos eles têm a técnica do consistent hash. E acho que é isso. Aqui no que diz respeito ao problema, acho que ficou claro, não é? Bom, consistent hash. No fundo, qual é que é a ideia e qual é que é o propósito do consistent hash? Basicamente, a gente já falou um pouquinho que é quando for adicionado algo novo, ou uma máquina nova, ou quando for removida, que ele, no fundo, tenha o menor impacto possível nos que estão lá e não tem nada a ver com o assunto. Ou seja, só estão lá a fazer o papel delas. No fundo, essa é a ideia. Conseguir que, no fundo, a nossa infraestrutura seja impactada o menos possível. Mitigar, no fundo, o problema. E uma técnica comum que acaba-se por fazer, no fundo, é o conceito de um array ANL. Acho que o Giovanni deve estar a dizer qualquer coisa, certo, Giovanni? Está aqui o exemplo, pronto. Mas vamos dar aqui, quando a gente ainda há pouco viu a questão da divisão pelo resto, nós conseguimos perceber o quê? Eu vou tentar fazer aqui algum desenho, que consiga ilustrar como é que isso, de certa forma, acaba por ser resolvido. Vamos pensar que nós temos aqui. Vou só dar uma alterada aqui, nossa, no exemplo que ele já está muito avançado. É? Ele já está resolvendo o problema que a É, gente falava. já foram lá para o final, né? Para o último estágio ali, do último tópico. Então vamos usar aqui o seu exemplo. Pronto. No fundo, vamos pensar que nós temos aqui, no fundo, e vamos pensar no exemplo mais simples, que é um array. E um array vai da posição, eu vou desenhar aqui mesmo, vai da posição 0 à posição, vamos pensar que é a posição 100. Nossa, que isto está lento aqui. Ok, pronto. Eu tentei fazer. No fundo, o que é que nós queremos? Quando a gente fez aquele cálculo do hashing, que vocês viram aqui no Python, que eu mostrei aqui ainda há pouco, a gente viu que, no fundo, aqui também já usava um pouco essa técnica do array circular, que é o quê? Eu calculo uma função de hash, eu tenho um valor de entrada, vamos pensar que é. Nossa, eu vou ter que desenhar aqui de outra forma, para dar um jeito. Vou ter que desenhar assim. Ok. Eu tenho aqui, por exemplo, entre gato e agora quero perceber onde é que isto vai ser inserido. Basicamente, eu vou passar por uma função de hash, que é aqui a minha função de hash,
Essa função de hash vai-me retornar qual vai ser a posição do meu array. Podia ser aqui, agora de repente entravam, vamos pensar, cão. Também passa pela minha função de hash e provavelmente ia aqui nesta posição. Agora, como vocês viram aqui neste exemplo que nós aqui mostramos aqui, quando no fundo o hash é muito grande, este basicamente passa o número do array. E é por isso que a gente usa a técnica, provavelmente aqui da divisão pelo resto, que é para quê? Para que nós nunca passamos o limite do nosso array, que é o tamanho total do nosso array. Quando a gente faz esta divisão pelo tamanho total, a gente garante que o máximo de index do nosso servidor vai ser, no fundo, uma posição válida do nosso array. Ou seja, suponhamos que eu tenho aqui este número gigante, que eu não me vou arriscar a dizer, quando eu fiz a divisão por 4, deu-me um index 2. 2 acaba por ser a posição 3, que é o meu servidor. Esta é a ideia do array circular. Ou seja, eu vou distribuindo máquinas no meu anel, basicamente, consoante a minha entrada, tenho aqui a minha função de hash, entra o meu input e vai-me identificar, ok, eu tenho esta máquina, ou é esta máquina, ou é esta máquina, ou é esta máquina. E a ideia acaba por ser essa, no fundo, do conceito do array circular. É que, no fundo, quando eu chegar à última posição, é que consigo ir novamente para o início. E isso é muito fácil de fazer quando a gente tem este conceito do array circular. Bom, dito assim de uma forma muito ingênua, acaba por ser essa a ideia do array circular. Perdão, deixa-me apagar aqui isto, por favor, gente, só para não confundir. Alguém quer acrescentar aqui algum ponto acerca disto, gente? Não, total, total. Só retificar, né? Ali, que no começo a gente citou, né? Stick Session, e o Giovanni trouxe ali o ponto, né? E real, né? A ideia tem certa semelhança, né? Mas a implementação realmente né, não dá para usar o Stick Session, né? Porque pelo menos até onde eu me lembro, né? Acaba que vai ter em algum lugar uma tabela em memória ou uma tabela em algum cache distribuído, né? Que vai fazer que vai gravar, né? Esse IP tá indo para esse servidor, coisas assim, né? Acaba que não vai, não. É uma ideia que se assemelha um pouco, né? Mas é que Stick Session você pensa mais no client server, né? Mas eu acho que a ideia do sharding é o melhor cenário para entender bem o lance do hash, do consistent hash, né? Só Exato. para saber esse ponto. E agora, pronto, o que é que, no fundo, coisas que pode. A gente já falou um pouquinho distantes, mas forçando a ideia, o que é que pode servir como entrada ou como chave para o nosso hash? No fundo, isso acaba por ser a nossa estratégia. Vamos pensar, se nós já estamos a falar de dados, é natural que se calhar a gente fale do ID de identidade. Por exemplo, o meu ID como utilizador cliente. Se a gente tivesse, se calhar, de falar de um geohashing, se calhar faz sentido, se calhar coordenadas geográficas ou um IP. Ou seja, no fundo, a chave, a gente ter noção disto acaba também por nos dar, se calhar, alguma ciência de qual vai ser a chave que a gente pode usar para fazer, no fundo, essa distribuição. Acaba por ser um aspecto importante. E pronto, a ideia, no fundo, base nisto, acaba por ser conseguir distribuir de forma mais uniforme possível entre as máquinas a carga que nós vamos ter, ou os dados que nós vamos receber, ou os requests que nós vamos receber. Nelson, Força. mas nesse caso, por exemplo, está errado se eu disser que o hashing ele é só uma estratégia, tipo, ele é um ponto secundário para uma ideia primária que é uma distribuição uniforme de dados. É que você não vive sem o hash, por isso dizer que ele é secundário, eu acho que é É um arriscado. secundário, sim. Porque, na verdade, você não conseguiria ter esta ideia de saber, ainda que o hash não seja o ponto central, que você pode aplicar qualquer função de hash
o hash ainda assim é o ponto central da coisa toda. Ah, mas no fundo, se a gente levar a questão é qual é o problema que quer resolver, aí o que você disse faz todo o sentido. Que é, no fundo, é quer distribuir a carga e quer saber identificar, baseado em alguma estratégia, onde é que eu tenho que ir, a máquina que eu tenho que ir. Nesse sentido, sim. Mas nunca tirar a questão do hash, porque ele é fundamental na ideia. Tá. Ahm, e acho que é isso aí, no fundo. Bom, quando a gente fala, ah, falamos das chaves, deixa-me ver o que é que. Você quer falar um pouquinho aqui, Giovanni, que você disse no que as notas. Não, pode ir seguindo aí. Você falou do hashing dos servers, depois vai falar do keys, depois a gente consegue ir no desenho ali e mostrar exatamente o que acontece. Pronto. Então, a gente também já falou aqui um pouquinho por alto, no fundo, o que é o lookup do servidor. E o lookup do servidor acaba por ser muito aquilo do género. Ok, eu tenho a minha entrada, vou tentar fazer aqui uma entrada. Foi aquilo que eu ainda há pouco fiz. Pronto, aqui vou falar que é a minha função de hash. Eu tenho aqui o meu dado, eu passo a minha função de hash, ela diz-me qual é que é a máquina. E aqui, mais uma vez, eu vou repetir, é importante que a função de hash seja determinística, ou seja, tanto para a mesma entrada, ter sempre o mesmo output, para eu saber sempre a que máquina é que eu vou. E este fator é bastante importante. Ahm, Agora vamos pensar o seguinte. Se calhar, acho que acaba. Força, força, Igor. Mas eu entendi ali na fala, acho que o Giovanni comentou, se eu quiser, tipo, induzir parcialmente um hash a tomar um caminho, isso também é possível, que isso acontecer? Não sei se foi ele que Quando, comentou. Por exemplo, quando eu quero que, você. se existir algum conteúdo dentro desse hash, eu quero que ele vá para o lado esquerdo, e se existir um outro conteúdo, eu quero que ele vá para o lado direito. Alguma indução de caminho. Por exemplo, acho que foi naquela parte do cliente-servidor. Se determinado cliente de uma determinada localização do mundo acessar um servidor, eu vou direcionar ele para aquele data center. Sei lá, uma coisa nesse sentido. Ou aí, ok, vai mais do que só o hash. Ou se dentro do hash existe tipo, alguma mistura tipo, local, assim, que eu consiga colocar um tracking nele e falar, você vai por aqui, e depois de chegar lá, você distribui. Então, baseado no Consistent Hash, vamos pensar, aqui basicamente você não diz para onde é que distribui a carga, você só diz, aqui, da forma mais básica do Consistent Hash, você diz quantas partições eu quero por máquina, quantas máquinas é que eu tenho, agora distribui uniformemente. Então, é Isto pensa, 100% randômico. e, a questão do randômico acaba por ser, você diz que quer X partições ou quer X máquinas e vai Isso, distribuir isso. uniformemente. Mas lá está, não diz em concreto este pedido vai estrategicamente para a máquina 1, máquina 2 ou máquina 3. Agora, quando se trata de um geohashing, de certa forma você também vai ter que ter esta estratégia que é saber, ah, mas não é tanto neste algoritmo e à frente do algoritmo. Ou seja, não é aqui não se trata do consistente hash que lhe diz, ok, esta máquina estrategicamente, aquela máquina estrategicamente. Ele só vai distribuir, no fundo, as chaves por máquinas e fazer com que, quando uma máquina sobe ou desce, que as restantes não sejam optimizadas. A questão de você, no fundo, gente, corrija-me se eu estiver errado, isto é o entendimento que eu tenho. Por isso, quem quiser me complementar no que eu estou a dizer, complemente. Um, a questão de você definir se determinado request vai para determinada máquina, sim, também usa consistente hash, mas vai para além do consistente hash. Não sei se respondi de certa forma. Não tá bem, acho que deu para pegar assim. Essa foi uma pergunta muito boa. Você não chegou a responder. Você escolhe o servidor? Tem como você escolher no hashing? Eu tô quase a dizer que não. Tem como você escolher. Você vai saber qual server está, dado a posição daqui no ring aí. Mas você determinar salve nesse servidor é uma boa pergunta.
Acho que o próximo modo que a gente vai fazer aqui é justamente mostrar como que o servidor entra no ring, como é que a chave entra e como é que você acha o servidor que aquela chave deveria estar. Né? A gente vai falar isso próximo agora já. Mas isso você Eh, comentou, tipo, eu quero salvar nesse servidor em específico? Essa é uma boa pergunta. Não parei pra pensar nisso. Não sei responder. e tem que dar para resolver, porque no fundo o que é o geohashing que a gente faz? Você baseado numa. Mas aí Eu acho que a pergunta dele vai um pouco mais além do hash, não? Entra mais em estrutura de dados também, porque aí você conseguiria ir no bit do último caractere que o hash foi, aí se acabar em 1, acabar em 0, acho que ele poderia, mas vai bem mais além do... Sim, sim. Não sei se deu Ah, para entender a minha ideia. aham. Sim, eu quis generalizar demais só, né? Do tipo, agora beleza, vamos começar a distribuir tudo que tem no mundo usando hash. Mas só para entender, por exemplo, aquela questão de data center, né? Por localidade geográfica, você vai ser direcionado para um data center que está mais próximo da sua região e tal, mas eu acho que ficou claro, sim, a ideia principal e essa distribuição, e em sharding principalmente, deu para pegar bem. certa. É por isso que eu acho, e eu vou responder como eu acho, sem certeza, para, no fundo, hum, não me comprometer, vamos por assim. Porque, no fundo, a ideia do consistent hash é que quando adicionarmos máquinas ou retirarmos máquinas, que a gente tenha o mínimo de impacto possível nas restantes. Agora, obviamente que esse ponto que você trouxe acaba por ser também relevante. E se eu quiser ir estrategicamente para um grupo, e se calhar a gente até pode passar num grupo, ok? O grupo do Sul da América ou para os Estados Unidos, por exemplo, vamos imaginar que temos um data center ou uma região da AWS, por exemplo, acaba por ser, de certa forma, relevante. Mas eu não sei responder muito mais daquilo que eu respondi. Imagina, que é isso. Nossa, tá ótimo. Hum, Você estava a desenhar, quer continuar, Giovanni, ou vamos continuar aqui? Você já falou do server lookup? No fundo, que acaba por descobrir a máquina onde é que vamos pesquisar, correto? Isso. Acaba por ser aquilo que eu tentei explicar. No fundo, nós temos um determinado dado, temos lá está o nosso algoritmo, a nossa função de hash, ou o nosso consistente hash, ele entra e diz-me assim, ok, onde é que está com esta chave, qual é que é o indexo, qual é que é a máquina? É tal, 4. Então, vai lá, simples assim. É, Só uma correção, Nelson. Nesse caso, não é diretamente assim, né? No caso do consist hashing, porque você vai colocar o servidor em alguma posição do array, a chave vai entrar em outra posição, e uhum, aí o servidor daquela chave, você tem que andar clockwise até achar o primeiro servidor, uhum. né? Então tem esses passos, não é o hashing não vai te dar o servidor, ele vai te dar a posição no array, e aí você tem que andar clockwise para poder achar o servidor. Então é isso que começa a fazer sentido, se calhar nós desenharmos exatamente como mostra no livro, não é? E a principal diferença, né, do hashing comum para o hashing, porque o hashing comum ele é direto, né? Isso. Aí o hash consistente é dessa maneira. Você que está aí afiado quer desenhar, Giovanni? É o meu bichinho aí. Deixar mais engraçadinho. Mas. Você consegue dar um zoom aí, né? Consigo, sim. Círculo aí? Aí. Então, é basicamente o que você falou, né? Então, tipo, os servidores. Né, primeiro, né? O, o ring aqui é o que você estava falando, é o array emendado, né? Então, geralmente você vê representado por isso, né? O x0 vai até xn e eles se encontram, né? O que significa se alguma coisa estiver aqui, ela vai fazer a volta de começar de novo, né? Dentro do array, o array cíclico. Mas basicamente, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai ter a nossa função hash aqui. E a gente vai passar o nosso objeto. Nosso gatinho aqui, no caso. Quando a gente entra na função hash, ela vai te dar um valor, né? E aí,
mais ou menos segue a mesma ideia do outro. Vai te dando um valor numérico, ele vai te dar uma posição no array, né? E aí vamos supor que a gente fez o hash do gato aqui e ele caiu aqui, né? Aí a gente foi lá, fez uma coisa pro doguinho, ele caiu pra cá, fez a mesma coisa aqui, caiu pra cá, o cavalinho caiu aqui e o peixe caiu aqui, né? Isso são posições do array. E aí lembra que a gente já tinha feito ali que foi falado, né, o hash dos servidores por IP ou por nome ou o que seja, então os servidores também estão meio que já espalhados, né? A gente vai falar próximo ali do problema de ser tão simples assim, mas imagina que essa foi a distribuição, né? Você tem o doguinho aqui entre 1 e 2, o pato aqui entre o 2 e o 3, e assim por diante. O detalhe aqui vai ser, quando alguém vem e quer saber, ou melhor, você quer saber aonde que o gato ele está salvo, aonde que esse dado está, em qual servidor que ele está. Ao contrário do outro algoritmo aqui, né, embaixo. Do mais básico. Tipo, quando o servidor você fizer aquele mod, né, em cima do cat, ele vai te dar um número direto, então você vai direto lá. Aqui não, você vai cair em uma posição, e aí o consistent fala que o lugar onde isso está armazenado é você ir clockwise para o primeiro servidor que você encontrar. E esse cara vai ser onde o dado está de fato armazenado, no caso. Então, uma request chegando aqui pra gente, ela vai falar, aonde está o gato? Né? Vou falar assim, você vai pegar e de onde o gato, onde o hash do gato te coloca no ring, anda clockwise até você achar o primeiro servidor. E assim você faz para os outros, né? Aqui para cá, esse está aqui e esse também está aqui. Essa é a forma que você acha aonde está aquele objeto baseado no hash dele. Então, não é direto. Você cai numa posição e você tem que andar até você achar o primeiro. Obviamente, como estamos a falar aqui de cálculo matemático, o que o Giovanni está a dizer, andar é simplesmente matematicamente, ok, o servidor está nesta posição. Por isso a coisa não é nós andarmos à descoberta dele. Acaba por ser simples no nível de algoritmo. E agora vamos pensar no exemplo, se calhar, que é o quê? Que uma determinada máquina caiu. E vamos pensar aqui o caso de a máquina 2 simplesmente caiu. O que é que vai acontecer? Então, como a estratégia é, vai para o próximo servidor, neste caso, nós não tínhamos que mexer em todos os animais, o que aconteceu no exemplo que mostramos da forma simplificada, fazer rehashing, o Richard de tudo, não, aqui o cãozinho simplesmente era movido para o servidor 3. Ou seja, com isto nós vimos que somente uma determinada fração de dados é que era impactado. Neste caso foi aqui o dog, passava para o servidor 3. E acaba por ser conceptualmente esta a ideia. Um, A prática, a implementação disso é muito mais complicada, obviamente, né? Você tem que saber, você tem que ter as chaves armazenadas em algum lugar para você saber que o servidor caiu, você saber o que você tem que mudar para o outro. Mas abstrai, acho que talvez isso por enquanto, uhum, e foca no conceito, né? Foca nisso, né? Tipo, um servidor caiu, o que você te propõe né, de bacana é que você não vai ter que fazer rebalanceamento de todas as suas chaves, no caso. Você vai só fazer o que está nesse intervalo, né? Então, nesse caso aqui, em vez de mexer em todo mundo, a gente está mexendo só no doguinho, porque ele foi o único afetado por esse servidor nessa posição ter saído fora, né? E o mesmo acontece ao contrário, né? Então, tipo, se a situação é essa que está agora e a gente coloca o servidor de volta, vamos supor, nessa posição, o que a gente vai fazer é pegar o doguinho e voltar só ele para cá. Como o pato ainda está depois, ele ainda fica lá no outro, né?
Então, E, tanto adicionando como removendo, o rebalanceamento de chaves é minimizado. e se a gente levar conceptualmente o algoritmo, o que é que já estamos a dizer aqui? Onde é que o servidor foi adicionado, só os dados que estão para trás dele, até o outro servidor, é que são, no fundo, feito o recharging. Ou seja, mais uma vez, nós impactamos a menor quantidade possível que o algoritmo nos permite numa quantidade mínima de dados. E este, conceptualmente, é muito esta a estratégia. Eh, Retiramos tudo que está à frente, no fundo, entre este servidor e o próximo, imaginamos que a gente o 2, tudo que está entre o 1 e o 3 vai ter que passar para o 3, no fundo. Quem já lá está, fica, está tudo bem. Quem não estava, passa. Quando a gente adiciona, ou seja, da posição em que nós adicionamos, para trás até o próximo servidor, vamos fazer o recharging novamente. Recharging porque eu estou a levar à letra que estamos a falar de distribuição de dados. Se fosse se criar um balanceamento de carga, era rebalancear novamente os nodes, basicamente. Hum, Só Só. que. Força, força. Perdão, só ia adicionar, né? Aí a gente falou bastante, né? Mas só, enfim, né? Só sumarizando, né? A grande dor era lá no hash simples, a hora que a gente tirou um servidor, o Nelson mostrou pelo aquele script em Python que todos os hashings mudaram, né? Todos os dados precisaram ser alterados, né? Enquanto que aqui, né? Essa dor já não existe, né? Tem um trade-off de complexidade, como a gente conseguiu ver, né? Há vários trade-offs, né? Que aí envolve muito mais complexidade, com certeza mais poder computacional. Mas, do outro lado, a gente qualquer alteração no número de servidores vai impactar uma pequena fração, né? Diferente daquele outro que impactava tudo. Isso é bem legal. Eu vou contar só uma curiosidade aqui desse tópico. Eu assisti uma palestra do engenheiro do Instagram, que eles usavam Django, né, no início ali, acho que foi 2011, 2012, e já com um ano e pouco, eles já estavam com 5 milhões de usuários, né? E os bancos de dados passaram a ser databases no sistema, tipo uma tabela, um database. Achei uma coisa até difícil de imaginar. E foi na época que o Justin Bieber estava lá no auge. Aí eles falaram, o engenheiro ele falou, a apresentação dele, muito bacana, é que toda vez que tinha um show do Bieber, ele recebia tanto like, mas tanto like no Instagram, que eles tinham que fazer sharding só por conta do Bieber. E que dentro da engenharia lá do Instagram era comum saber qual que era o ID do Bieber na tabela do banco de dados. E esse é um problema conhecido, que é o problema da celebridade. Que é, por acaso, que nós já temos ali uns tópicos para falar, pode ser esse exemplo, ou imagine duas personalidades na mesma máquina, que originam, no fundo, o problema. Vamos imaginar o Neymar e Justin Bieber que caem na mesma máquina. Só por conta de duas entidades, a absurdidade de carga que acaba por ter uma máquina. E, no fundo, a distribuição dos dados, mas aqui já são todos antecipados, se calhar a gente vamos fazer follow-up até chegar lá, né? Um, mas isso é um ponto interessante, até bastante, Igor. Não, legal que você falou também. Nunca tinha pensado que tem que fazer distribuição das celebridades, né? Até isso, né? Tem um viés aí. Porque você, no fundo, não vai conseguir controlar quem que é celebridade. Hoje você não é, amanhã pode ser, por exemplo. E ele acaba, de certa forma, conseguir atenuar também, no fundo, essa estratégia. Só que antes disso, nós temos aqui um pequeno problema, que quando nós removemos... Ih, caramba, o Giovanni linkou tudo. Apaga ele, né? Portanto, É mais fácil. mas eu agora estou a gostar de fazer assim, pronto. Ah, tá. Vamos pensar Vamos pensar que nós tivemos uma máquina. O que é que aconteceu? Nós aqui só estamos a falar do doguinho e do patinho. O que é que acontece? De repente, tudo o que estava numa máquina duplicou esta máquina, que se calhar a cada altura tinha os dados distribuídos, a carga dela duplicou, porque ela recebeu não só o que é dela, mas também o que é do anterior. E aqui entra uma nova. E a gente, de repente, estamos perante outro problema. Ou vamos imaginar que se calhar aqui o 3 caía, passava o que estava no 2, no 3 e no 4,
do 2 no 3 para o 4. E uma das estratégias que existe também para atenuar este problema é chamado o Node virtual, que é o quê? A gente adicionar a dada altura no nosso anel, se quer tentar duplicar aqui com outra cor. Você tem aqui um exemplo já, Giovanni. Uhum. Boa, maravilha, o Giovanni está sempre afiado. Inclusive, como você pode ver, Igor, o Giovanni já tinha colocado aqui o exemplo de todas as celebridades, que era no Esse fundo aqui, Justin Bieber e Elon os Musk. pontos que a gente teve, a gente discutiu exatamente o problema da celebridade, né? Que E o que é que acaba por ser a estratégia do nodo virtual? No fundo, são nodes, porque no fundo este algoritmo baseia-se na matemática. E a sua ideia é conseguir fazer com que o desvio padrão, no fundo, da carga do, do número de partições a cada node seja o mais uniforme possível. E ao você adicionar um node numa determinada zona, imaginamos que este era o exemplo que eu estava aqui a mostrar, ficou uma zona muito desbalanceada, sem muito, praticamente sem servidor nenhum. A ideia de adicionar um nodo virtual é que este nodo virtual, no fundo, represente uma máquina noutra ponta. E o que acontece aqui é, ok, quando que nesta máquina, na verdade, é outra máquina. E basicamente o que está a fazer é, ok, esta possível máquina, que era a máquina 2, que é uma máquina virtual, no fundo representa a máquina 4, distribui a carga para aquela máquina. Ou seja, isto, de certa forma, para o algoritmo, faz com que a distribuição, em vez de estar toda concentrada só numa máquina, acabe por distribuir mais uniformemente entre as máquinas todas que restaram aqui no fundo do anel que nós temos aqui. Quer adicionar alguma coisa, Giovanni? sim. Outra coisa que esse problema aqui resolve, ou melhor, não é que ele resolve, ele ajuda, né? É justamente. Provavelmente eu vou falar o que você acabou de falar, Nelson, mas o que pode acontecer aqui. Deixa eu tentar jogar isso aqui pra cá. Deixa eu tirar esses caras daqui. Então, imagina aqui que a gente está colocando nossos servidores, né? E aí não é só a questão de distribuir os dados igualmente, mas também quando faz essa parte, aquela parte mais básica, que você sei lá, pega o IP ou pega o nome do servidor, não é sempre 100% garantido que você vai ter eles certinho distribuídos, né? Exatamente, as partições exatas, né? Pode ser que aconteça isso aqui, né? E aí uma partição vai ser gigantesca, né? Se você só usar a parte mais... Dependendo do tamanho do seu ring e todas essas coisas, mas esse é um cenário que talvez pode acontecer. E aí é onde você ter essa distribuição assim e trazer os nodes virtuais em volta, né? E aí talvez até mais, você distribui eles por aí o máximo possível, de forma que eu não tem mais o 4. Você diminui a chance de um servidor só ter a maioria das chaves, né? Então, geralmente aí a ideia é que você coloque o máximo possível, né? Não sei se a gente entrou, ele comenta contas no livro, acho que não, mas eu não sei exatamente qual vai ser a conta de quantas você tem que ter ou como tem que ser distribuído e coisa e tal, mas vai depender do use case, né? Ele dá um exemplo, por exemplo, 200 nodes virtuais dá 5% de desvio de padrão. Isto é um exemplo assim redondo. Se tiver 100 nodes virtuais, dá um desvio padrão de 10%, qualquer coisa assim desse género. Foi assim um número por alto a nível de contas que ele trouxe. Obviamente, não, Perdão. não continuo, Wilson. Não, termina. Só ia adicionar um ponto ali no desenho do Giovanni, mas manda lá. Não, mas Acho é que... isso, está Ah, terminado.
Não, beleza, beleza. Aí, Giovanni, vou só pedir uma pequena licença só para alterar uma coisinha aqui, que poderia, né, acabar sendo algo que o primeiro desenho que você começou a mostrar, né? Tipo, mesmo aquele primeiro desenho, pode ser que no começo, por algum motivo, né, acabou ficando ali em cima, né, o que seriam os nós reais. Enfim, você que manja, mano, depois você ajuda aí a arrancar esse carinha daí. Valeu, valeu. Mas, assim, aí até, pelo que eu entendi, né, tipo, poderia ser aquele primeiro esquema que você desenhou, onde acabou que a distribuição não foi uniforme e os servidores reais acabaram caindo lá em cima, mas com a questão de fazer servidores virtuais com espaçamento, né, de se for 200, a distribuição uniforme vai ser de 5%, algo assim, né? Aí acabaria que a cada 5% teria um servidor virtual de algum deles, a cada 5% teria um servidor virtual de algum deles. E acabaria ficando algo assim, né? Não necessariamente ah, os verdinhos que, pelo que eu entendi, seriam micros onde cairia a maneira real, né? Faz sentido? Ou, Uhum, uhum. né? É isso aí. Sim. Aí acabaria. Deixa eu. Vou dar uns Ctrl Z aqui, Giovanni, não se preocupe. Pode deixar assim. Acho que Beleza. na minha cabeça, acho que eu deveria ter feito assim, eu acabei deixando eles distribuídos igual. Certo. Mas. E acho que é isto assim, bom. A nível do conceito do Consistent Hash, qual era o propósito dele e o que é que ele acaba por resolver? No fundo, acaba por ser isto. Voltando a repetir, quando se tira uma máquina que impacta o mínimo, quando se adiciona uma máquina também impacta o mínimo. Como é que ele resolve? No fundo, com este exemplo que a gente deu aqui, como é que ele resolve o problema, fazer adição, passagem para o próximo sentido horário, ou seja, aqui numa determinada posição, eu sei que a maior dado vai estar no servidor seguinte. Se eu disser um node, todos os dados que estão atrás desse node vão ser rebalanceados. Quando eu removo, passam para o próximo. Essa acaba por ser a ideia. A nível de algoritmo, a coisa é um pouquinho bem mais complexa do que isso. No é dos mais complexos, mas acaba por ser complexa. Eu acho que eh, nem domino muita técnica para estar a mostrar, por isso acho que não vou aqui nessa asneira. Um, acho que acaba por ser isso. Mas só que A era que. redistribuição, de fato, é uma parada mais maluca. É, Mas isso é um desafio bacana pra gente, talvez, tentar é, tematizar para ver funcionando na prática, mas e se definitivamente calhar, eu não vai fazer isso na mão, né, no dia a dia. exato. No fundo, é o que a gente tinha ainda há pouco quando a Jéssica perguntou. Dificilmente a gente vai implementar, a menos que a gente se candidate lá para trabalhar no Cassandra ou num. Mas é legal ter uns desafios práticos assim, né? Tipo, de desafio mesmo. Sim. E se você ver, Igor, o conceito de um hash table é muito similar. Você tem o mesmo problema. Imagine que se a gente pensar que temos um dicionário e você ocupou todas as posições do dicionário, a dada altura ele vai ter que crescer. Como é que ele vai crescer? Vou fazer a redistribuição das chaves que lá estão. Se a gente conseguir pegar nestes conceitos e trazer para outros contextos, acaba por ser ideal porque o problema existe também. Por isso é interessante nesse sentido. Eu acho que a gente, a partir do momento que começa a entender como as coisas funcionam, isso em qualquer ponto, né, da vida, você pode começar a criar. Uhum. Né? Você falou, não sei se você vai criar um novo Cassandra, um novo banco, tal, mas estamos aí para isso, né? Será? Acho que a galera tá mais pra reutilizar as coisas, né? Tipo, tudo bem que alguém cria projetos open source, distribui, né? Mas pode ser nesse ponto de contribuição, né? Também. Não, mas se alguém criou, né? O problema é que se alguém tem um QI de 320, né? Mas ok. Querendo ou não,
trabalhar na Microsoft no SQL Server seria uma boa, né? Seria interessante, né? Trabalhar internamente no core do SQL Server. É. São- Mas é são- legal, legal essas discussões. Foi bem Ah, legal desculpa. mesmo, e eu fiquei com esse questionamento do Igor, né, que ele tava falando assim, pô, em relação a Vision, né, eu fiquei com isso na cabeça, assim, eu tava relendo aqui o livro aqui, assim, e parece ser duas coisas diferentes, assim, né, porque o Hash, o Giovanni, o Wilson e o Nelson foi dando exemplo ali, ele parece que assim, a ideia dele é resolver essa questão de balanceamento e distribuição dos dados, assim, mas só que não tem nada garantido, né? Tanto que no livro fala ali, quanto mais aumenta ali o número de virtual nodes ali, fica mais balanceada essa distribuição, né? E essa questão, assim, por exemplo, pô, eu estou no Brasil e eu quero que meus dados vá para o Brasil. Parece ser uma coisa mais fixa ali, mais certa, coisa que o hashing não resolve, assim, saca? Assim, parece que é algum critério fixo que, eu sou do Brasil, beleza, eu vou lá para o Brasil, aí lá eu vou tratar a distribuição dos dados ali de uma forma diferente. Parece ser muito assim, porque assim, eu não consegui encontrar nada assim que o hash ele consiga garantir que aquilo ali vai ficar ali, né? É uma parada que não é, né? Assim, não vai ter sempre o mesmo resultado ali, né? Vai ter esse. Ele E pode variar, né? Se eu não me engano, eu acho, né? E pelo que eu me lembro, né? Eu posso estar falando besteira também. O GYP ele acaba não usando hashing, né, no sentido, né? Acaba que ele realmente usa cálculo de proximidade mesmo, né? Pega as coordenadas Exato. e vê as coordenadas e tenta achar o servidor mais próximo, né? Tipo, o DNS resolve para vários servidores, só que além das informações do próprio DNS tem informações de coordenadas, né? E, enfim, e aí o Exato. próprio Porque, DNS porque resolve. se for olhar na evolução do livro ali, né? Ele resolveu o problema de forma simples. Aí, pô, ele excluiu ali um nó, né? E aí foi tudo, acabou sobrecarregando ali um outro, né? E depois tentou resolver com a questão ali de você apontar para o sentido no sentido clockwise ali, né? E mesmo assim você pode, se você perder um nó no meio ali, você sobrecarrega um dos nós, por mais que não tenha que passar por todos os nós novamente. Aí vem depois o virtual node, né, que cria mais nós entre eles ali. E assim, também não tem nada garantido, mas no livro fala que quanto mais nós, mais balanceado fica ali a distribuição dos dados. Fica melhor distribuído os dados, né? E quanto menos, mais mal distribuído. Então não tem como você garantir ali, entre linhas, não tem como você garantir que você sempre vai ter tudo muito bem balanceado. É interessante focar no que o Consistent Hash se propõe a resolver, né? Porque Exato. focando nisso, você vai ver que geolocalidade não tem nada a ver com Consistent Hashing. É uma coisa, um outro problema, né? O principal coisa que o Consistent Hash tenta resolver é a redistribuição ser minimizada o máximo possível, né? Para você não ter que, a hora que você aumenta ou diminui os seus slots, os seus servidores ou o que seja, a redistribuição ela é minimizada. Então você não tem que mexer em todo mundo. Você tem que dar um shuffle Exato. na E, galera. e Então, esse é completando um com os. ponto que talvez se focar, fica um pouco mais fácil de reduzir o escopo do consist hashing e aí aplicar ele para o que ele é feito para resolver, né? O que não quer dizer que o Giovanni está a dizer que nesses casos de geohashing também não esteja lá o consistent hash, mas é para complementar a ideia. Agora, o que o Giovanni disse no fundo acaba por ser importante. A proposta dele é dar esta estabilidade na distribuição, no fundo, dos nodes. E uma coisa importante que ainda há pouco até o Igor tinha perguntado acerca do, do caso do hash, se a proposta era distribuir carga. Há uma coisa importante que é, ainda que a função hash, no fundo, eh, ela não há um algoritmo específico. Baseado na natureza dos dados, pode haver funções de hash mais eficazes para uma natureza de dados e outras para outras. A função de hash tem que existir lá.
Agora, dependendo do tipo de dado ou da chave que você vai usar, se calhar algum tipo de função é mais adaptada para uma distribuição, se calhar para strings, para números, outro tipo de, de dados é outra função. E, e Só antes da gente entrar nos hashings, ainda nesse assunto que a gente acabou de falar, poderia só adicionar um ponto, né? Que é o que o Giovanni trouxe, que você trouxe, Nelson, né? Que a gente se ater e se ater ao escopo, né? E aí eu diria que são problemas e subproblemas, né? O primeiro problema, eu tenho um sistema distribuído, eu quero distribuir uniformemente minha carga, seja de requests, seja de dados. Aí, para isso, eu posso aplicar um hash, né, um hash cujo objetivo é distribuir, né, ele já, matematicamente, já é feito para isso, distribuir uniformemente. Quer dizer, desculpa, antes, né, focando no problema dos escopos. Se eu quero somente distribuir de maneira uniforme, a round robin pode ser uma opção. Aí, round robin resolveria. Distribuir de maneira uniforme, round robin está resolvendo. Porém, eu quero distribuir de maneira uniforme, mas eu tenho características que eu quero que as requests que vão para um servidor sempre vão, ou o cara que está buscando os dados do gato sempre bata naquele servidor. Então, aí eu entro com o hash, em vez de round robin, randomicamente, né, só passando e jogando em um, no outro e voltando, eu uso hashing para que eu sempre acerte o mesmo servidor. Só que aí eu esbarro no próximo subproblema, conforme eu vou afunilando, que o próximo subproblema é, beleza, eu tenho 4 servidores, o gato está ali, né, o doguinho está aqui, na hora que eu vou tirar um servidor para o outro, algo assim, o hashing vai embaralhar tudo. Aí o consistent hashing entra, né? Então, meio que a gente cavou dois subproblemas, eu diria, né? O primeiro é a distribuição uniforme, depois a gente chega, beleza, distribuição uniforme, porém que a minha redistribuição dos dados ou das requests não fique, enfim, né? Não mude tudo, né? Mude só um pouquinho, né? E aí, no caso, tipo, voltando lá em cima e olhando o, o que eu preciso de distribuição uniforme de um lado e o GeoIP, né, o GeoDNS, são problemas totalmente diferentes. Eu não quero distribuir uniformemente, né, porque senão, pô, os Estados Unidos têm muito mais acesso, eu vou distribuir por todo o resto do mundo para distribuir uniformemente, né? No fim, né, eu acho que aí acaba... Que é o que a gente falou, né? São escopos diferentes, né? As soluções também são bem diferentes, né? Pelo menos até onde eu me lembro do GeoIP. Mas, tá me ouvindo aí? Opa, perfeito. 100%. Porcaria desse computador, eu vou ter que formatar esse Mac, sei lá. Ele trava. Eu acho assim, do que eu li também o capítulo, que ele é curto, e até, sei lá, dando meus centavos, assim, só para a gente focar também no que a gente parou para se propor aqui e discutir, né? E o propósito não é nem ser, tipo, a gente tava viajando aí, criar um banco, criar seja o que for. Acho que o propósito é fazer exatamente o que a gente está discutindo aqui, que é cair numa entrevista de system e se cai o rate limit igual a gente estendeu por 3 encontros, eu acho, você dá um show, né? Que você fala, você vai lá e fala, cara, qual algoritmo a gente pode usar? Não dá para usar esse e esse. E do mesmo jeito aqui também, né? Eu acho que eu costumo ler, aí eu participo aqui, depois eu volto para ler de novo para dar uma clareada. Eu acho assim, se tiver numa System Design Interview, eu acho que agora eu não passo vergonha, sabe? De discutir lá com a turma. Pelo menos dentro do escopo do livro, né? E é o que se propõe, né? Ele aplica justamente o framework em cima de cada solução de design ali para poder você, pelo menos, mostrar que você não está perdido no assunto se o cara vir, porque se tem isso no livro, porque alguma entrevista jogaram lá. Vamos falar sobre consistent hash, né? Eu acho que também tem que ter esse foco também, até para a gente não tentar. Eu acho assim, é legal ter coisas novas e assuntos a se discutir, igual a gente fez um spin-off lá dos algoritmos, né? E a gente, já acabou aqui e a gente falou sobre um assunto, deu uma reunião inteira, né? Eu acho que umas 3 horas, falando só sobre algoritmos, né? E eu, assim, dando meus centavos, eu saio daqui satisfeito, assim, porque tá mais claro na minha cabeça, sabe? Claro que a leitura fez bem, aqui
faz bem também, e depois você lê de novo e você está mais claro. E se amanhã, por exemplo, alguém quiser discutir sobre isso, não vou ficar perdido. Pelo menos a discussão vai dar pano para manga e o cara vai ver que não está me pegando de calça riada ali, né? Porque eu enfim, eu acho que esse é o objetivo e eu acho que a gente está atingindo, né? Sei lá. Uhum. Tanto que esse capítulo é uma preparação para o próximo, onde a proposta é a gente desenvolver um Key Value Store, né? Desenhar um Key Value Store. E exatamente um dos problemas que tem ali, é o que geralmente vai ser perguntado sobre consistent hashing, é exatamente isso. O requisito é, você quer distribuir os dados em múltiplos servidores, de forma horizontal, né, óbvio. Só que também você quer minimizar a movimentação de dados quando os dados são adicionados e removidos, né? Então, tipo, você tem um escopo do problema ali, né? Que no caso do Key Value Store você quer distribuir a carga entre vários servidores o máximo possível, da forma mais eficiente possível, mas você também quer atacar o problema de escalar com mais e menos, né? E como você, ali no background, você fica brincando de rebalancear o mínimo possível. É aí onde entra o consistent hashing, né? Consistente, tá? Eu Total. acho que o próximo, é muita coisa que ficou abstrato aqui, no próximo, né, a gente vai botar na prática mesmo, né, vai realmente entender ali. O foco desse é entender exatamente isso, né? Os servidores são distribuídos num ring, as chaves são colocadas nesse ring usando um hash, ou nesse array circular, e aí para você achar aonde de fato essa chave está armazenada fisicamente, você anda clockwise até o primeiro cara da direita. E aí adicionando e removendo, o que acontece é só que aquele slot de chaves que vai ser afetado, né? Não todo as keys. Acho que esse é o ponto principal do conceito, né? Do consistent hashing. Exato. E de certa forma, nós temos a noção disto, capacita-nos mais como engenheiros quando vamos tomar uma decisão, não só que alguém diz que a coisa funciona, mas nós sabemos porque é que a coisa funciona. Ok, só dá aquela confiança. Não, já estamos numa discussão, tipo, porque é que funciona? Bem, queres mesmo falar sobre o que é que funciona? Eu explico o que é que funciona. Mas nos dá já essa confiança para ter essa discussão. Bom, e Ó, e só até, força. e essas discussões aqui também são legais, até às vezes nem tá procurando emprego, mas, cara, essas discussões é muito legais, assim, para você ver que não é um bicho de sete cabeças que foi feito, né? Só alguém foi lá e fez, sabe? É tipo, claro, fez com um embasamento, não foi na porra louquice, né? O negócio fez baseado, tipo, ele não queria mesmo, é igual aqueles algoritmos lá, né? Você Você tem que prezar muito por memória, então você não vai usar talvez um slide window, né? Que a gente estava conversando até no começo dessa call aqui, né? Da reunião aqui. O mais legal é que você começa a ter esse embasamento até para levar para o seu dia a dia, né? Com o teu time. Né? Ou pelo É simples isso. fato de saber que existem algoritmos que otimizam a memória, outros que não. Às vezes não precisa lembrar exatamente qual é, só você saber que isso existe, né? Essa possibilidade existe, você fala, bacana, aí você vai lá atrás e vê exatamente como funciona no dia a dia, né? Uhum. Isto acaba por ser mais a título de curiosidade, mas acaba por ser interessante. No fundo, algumas representações de algoritmos Mas de antes de você entrar hashing. aí, Nelson, só confirmando, as outras branches a gente passou por todas, né? Adicionando o servidor, removendo ele. Uhum. Acabou falando das issues, né? A gente falou É, todas elas aqui, dos Virtual Node. indiretamente a gente não abriu, mas falamos sobre ele. Show. E aí, esse vermelhinho aqui é o que fica o desafio, né? Tentar, de fato, fazer isso acontecer, ou ver como é que exatamente funciona a distribuição. Mas é Uhum. bacana, só queria confirmar que a gente cobriu ali o Virtual Node. E depois também estive a pesquisar assim, um pouquinho daqueles mais usados, ainda que o MD5 e o SHA-1 sejam criptográficos, tendo em conta que eles são algoritmos muito rápidos, pode haver um caso ou outro que ele seja utilizado. Depois temos aqui o CRC,
que também é bastante rápido, mas ele depois tem um problema que ele não faz uma distribuição muito uniforme, então ele acaba por não ser dos melhores, mas aqueles mais usados, segundo o que eu pesquisei, acaba por ser este aqui, o Murmur, o City e o Farm. Estes dois últimos são desenvolvidos pela Google e são muito bons. A Google usa muito isto para fazer charging de dados. E este acaba por ser bastante rápido por fazer no fundo como distribuição de servidores e tudo mais. Isto é só a nível de curiosidade daqueles mais usados. Lá está, dificilmente alguém vai fazer uma função de hash. Aliás, só, só não façam. Elas já estão feitas, alguém já estudou isto e certamente são, são muito eficientes. E acho que acaba por ser isso. Não sei se alguém quer acrescentar aqui mais algum ponto para complementar. Estamos no fundo aqui também alguns exemplos, a gente temos vindo a falar. Casos comuns onde é que isso é aplicado. No fundo, o Cassandra, o DynamoDB, o Discord, que também por curiosidade o Discord também usa Cassandra, o Akamai e por aí vai. Temos aqui alguns exemplos, ou seja, é como o Wilson disse no início. Quando eu disse que nunca usei, eu já usei, não sabia que usava. Acaba por ser por aí. Eu acho que é isso, gente. Alguém quer acrescentar um ponto? Fazer perguntas? Bom, aqui só falar que foi sensacional, né? Valeu demais aí por ir guiando, né? Claro, foi a mesa redonda, mas, pô, tô bem grato, Giovanni, também para esses exemplos ali. Maneiraço, maneiraço. É o tipo de coisa que o conceito parece, ou às vezes, é apresentado de uma forma tão complexa, mas não é tão complexo assim o conceito. Óbvio que a implementação é mais envolvente aí, mas o conceito é relativamente ok para entender, né? Mas é o que eu falo, a minha dica para essas coisas tudo aqui é sempre foca no propósito ou no problema que isso se tenta resolver, né? Eu fico sempre tentando não colocar muito peso em cima dos termos, né? Então, tipo, foca no que você acha porque ele é feito para resolver, né? E é isso. Agora, é verdade, como pessoas curiosas que nós somos, quem está a assistir vai ver que nós somos outra encarnação à sexta-feira e nós certamente vamos explorar o algoritmo de ponta a ponta. Mas isso é outra encarnação de nós focada em algoritmos e estruturas de dados. Aqui é mais o foco de system design e o overview e como é que a coisa funciona e o entendimento que se tem e o problema que temos se porventura termos uma solução que não resolve, por exemplo, com consistent hash, que nós vamos ter um problema quando alguma máquina cair. E acaba por ser essa a ideia. Acho que a gente, se não quiser acrescentar nada, acho que podemos caminhar para o final. Aqui tá 100%, tá? Alguém tem mais algum ponto? Gostaria de dizer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bem, gente, acho que é isso. Então, se quiser fechar, ou se quiser, posso fechar. Ou, fecha aí, fecha aí. Então, gente, a gente depois vamos deixar no fundo os links da comunidade e do Meetup e tudo mais na descrição do vídeo. E obrigado por quem assistiu até ao final. E sexta-feira, no fundo, temos mais um encontro. Todas as segundas e todas as sextas nós reunimos, segundas para System Design, sextas-feiras para algoritmos e estruturas de dados. E é isso aí, venham, entrem na comunidade. Cada vez temos mais pessoas. Esta semana deu um boost tremendo e com a magia do Wilson. O Wilson faz uma distribuição não sei como. É assim, gente. Obrigado. Foi massa aí. Valeu demais, galera. Tanto quem veio pelo YouTube quanto quem estava aqui. Valeu, hein? Até o próximo encontro.